Oi, gente! Então, mais uma vez estou aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Espero que vocês estejam aí animados, tá? Para aprendermos mais sobre números decimais. Já perceberam que o número decimal é o resultado da divisão de uma fração? Aprenderam anteriormente muito bem o que é fração e agora nós estamos em números decimais. Claro que sim, nós temos um número decimal e ele é o resultado da divisão de uma fração. Automaticamente essa fração também será uma fração decimal. As frações decimais são aquelas que nós temos o denominador 10, 100 ou 1000 ou qualquer outro, 10.000, 100.000 e assim por diante. Desde que no numerador seja formado por um número 10, 100, 1000 ou qualquer outro número que apresente o algarismo 1 e o restante que complementa o seu número serão zeros, certo? Então, hoje nós já aprendemos como encontramos o número decimal. Pegamos uma fração, dividimos o seu numerador por o denominador, que será 10, 100 ou 1000, né? De acordo com o que nós estamos estudando aqui no quarto ano, certo? E o resultado dessa divisão será um número decimal. O número decimal, ele sempre tem uma vírgula. Por isso, nós aprendemos também que eles não são números inteiros. Por quê? Ele pode ter um inteiro, mas ele também terá o acréscimo da vírgula. Então, ele também será acompanhado sempre por a vírgula. No nosso dia a dia, nós aprendemos que percebemos os números decimais no troco do supermercado, nas notas lá do posto, nos anúncios do posto de gasolina, nós temos ali até os milésimos de centavos que custa, né, o litro de combustível, certo? E nos supermercados nós temos os centavos. Geralmente você chega lá e tem o valor de algo, é R$10,99, né? Poderia ser 11, você vai pagar 11, mas lá você vai encontrar 10,99. Né? Desse jeito, gente, dessa forma que encontramos em nosso dia a dia. Então, os números decimais estão presente em cada moedinha de centavos. Quando você recebe 10 centavos, você recebeu 0,10 de R$1. Porque R$1 corresponde a 100 centavos. Então, você sempre está ali se batendo de frente, encontrando os números decimais em seu dia a dia, tá bom? Então, mas hoje nós vamos aprender como se transforma esse número decimal em frações. Anteriormente, nós aprendemos, né, transformar a fração em um número decimal. E hoje é o contrário. Hoje nós vamos falar sobre transformar o número decimal em uma fração. Claro que será também uma fração decimal. Então, eu vou mostrando para vocês aqui alguns exemplos para melhor esclarecer, para uma demonstração mais clara, né, desse assunto e você assim assimilar melhor. Pense comigo, temos aqui o número decimal 0,8. Quero transformar ele em uma fração decimal. O que é que eu faço? Eu sei que 0,8 é o resultado de uma fração. Mas aí eu preciso descobrir qual foi essa fração anteriormente que deu esse resultado. Pensa comigo, 0,8 corresponde a 8 décimos, né? Um número depois da vírgula, nós temos décimo. Isso significa que eu tinha R$8 e dividi para 10 pessoas. 8 décimos significa que eu tinha R$8 e dividi para 10 pessoas. Mas como, professora? Por isso que o resultado deu 0,8. Deu um número menor que 1, porque 8 é menor que 10.
O que eu faço para realizar uma divisão com dividendo menor que o divisor? Eu acrescento um zero para que o dividendo se torne maior e logo em seguida eu sou obrigada a colocar 0, no meu quociente, tá bom? Então, o que eu fiz foi isso. 80 dividido para 10 ficam 8. Eu provei aqui que 0,8 é o resultado final da divisão 8 dividido para 10. Logo, a fração que eu vou representar será quem? 8 décimos. Aprendemos que nas frações o numerador está sempre sendo dividido pelo denominador, pois o numerador é a parte que eu tiro, que eu tenho, e o denominador é a parte do todo, certo? Então, quem é o número decimal? 0,8. 0,8 é o resultado da divisão 8 por 10. Se é o resultado da divisão 8 por 10, eu tenho uma fração 8 décimos. Assim eu represento a minha fração, né? Transformo o meu número decimal em uma fração decimal. Ok, pessoal? Estão acompanhando, estão compreendendo o raciocínio junto comigo? Pois vamos lá. Agora eu tenho 0,58. 0,58 será o resultado de que fração? Logo, eu tenho que pensar na divisão que resultou nesse número decimal. Se eu tenho 5 e 8, 2 algarismos depois da vírgula, eu entendo que eu tenho uma divisão por 100, porque na divisão por 10 eu terei décimos. Na divisão por 100, meu resultado será em centésimos. Centésimo corresponde a 2 números, 2 algarismos depois da vírgula. Então, eu tinha 58 e dividi por 100. 58 não dá para dividir por 100, não é mesmo? Eu vou acrescentar o 0 aqui e o 0, aqui. Agora, eu tenho 580 dividido para 100. 500 dividido para 100 vai dar 5, que dá 500 e sobra 80. 80 é menor que 100, mas como eu já coloquei 0, aqui, eu posso ir acrescentando zeros na minha divisão até torná-la exata. Então, agora eu tenho 800 por 100, que dá 8. Quem é o resultado, né? 58 dividido para 100, o meu resultado está aqui confirmado, que é 0,58. E assim eu entendo que a minha fração será 58 sobre 100. Ou seja, a fração decimal que eu posso transformar 0,58 em fração será 58 centésimos. Observe que para transformar um número decimal em fração, eu repito os algarismos que aparecem depois da vírgula, formando assim um número real, um número natural, 58, e divido por e transformo o meu denominador na base que tem a quantidade de números, a quantidade de zeros. Se tem um número, 10. Se tem 2 números depois da vírgula, 100. E assim sucessivamente, certo? Então, mas eu quero apresentar para vocês ainda o meu número decimal da seguinte forma: 6,36. 6,36 é o meu número decimal que eu quero transformá-lo em uma fração decimal. E agora, a professora não explicou quando aparece esse número. Aprendemos que números decimais nunca serão inteiros, porque eles sempre vêm com uma parte cortada representada depois da vírgula. Porém, aqui nós temos o quê? Um 6 inteiro. 6 inteiro e 36 centésimos.
certo? Se eu tenho 6 inteiro e 36 centésimos, eu entendo que essa será uma divisão por 100. 6, 3, 6, dividido para 100. Para conseguir aqui o meu resultado, eu simplesmente tiro a vírgula e repito todo esse número dividido por 100. 600 dividido por 100, 6. Sobrou quem? O 36. Como eu ainda não tinha colocado a minha vírgula aqui, agora, para que eu acrescente esse zero aqui, eu acrescento a vírgula aqui. E eu fiquei com 360 por 100, que vai dar o 3, sobrar o 60. E agora, como já tem a vírgula, eu acrescento mais um zero, fica 600, capaz de dividir por 100 e dar um 6. E assim eu provo que 6,36 é resultado da divisão 636 por 100. E a minha fração decimal representada aqui será 636 centésimos. Essa será a minha fração decimal, que eu posso transformar esse número aqui para ela. Compreendido até aqui, gente? Então, para a última explicação sobre isso aqui, sobre essa transformação desse primeiro momento, eu quero mostrar para vocês um número decimal que será transformado agora com... Nós fizemos o quê? Décimo, centésimos e milésimo. Para representar um milésimo, nós precisamos ter 3 números depois da vírgula, ou seja, 3 algarismos depois da vírgula. Temos aqui um exemplo 0,382. 0,382, isso significa dizer que eu tenho 382 dividido para 1000. Por que para 1000? Porque apareceu 3 números depois da vírgula. 382 não dá para dividir por 1000. Então, eu vou acrescentar o zero aqui e o 0, bem aqui. Então, agora, eu tenho 3.000 aqui, que dividido por 1000 vai ser 3. Baixo, 820, que não dá, acrescento 0. 8.200 dividido por 1000 vai ser 8. Sobra os 200, que também não dá, acrescento 0. E eu posso ir acrescentando 0 até transformar essa divisão exata, porque eu já coloquei o 0, no meu quociente. Então, 2.000 por 1000 vai dar 2. Eu provei aqui que 0,382 é o resultado de 3.820 dividido para 1000. Logo, a minha fração decimal aqui será quanto? Será 382 sobre 1000. Esse é o resultado final, é a minha fração decimal que eu pude transformar 0,382 milésimos, certo? Então, pessoal, paradinha aí rápida, voltamos já já com mais explicação e com tira dúvida em algumas situações de atividade, de questionamento, situações, problemas que podemos trazer e associar a essas transformações de números decimais em fração decimal. Tá bom, gente? Então, até já já. Fica aí, viu? Beijo!